Meus irmãos, meus amigos, boa noite. Que Deus nos guarde e nos enseje paz nesta noite, permitindo que os bons espíritos conosco estejam, sustentando os nossos propósitos de reflexões. Os nossos votos de paz também aos internautas que nos assistem através da internet. O fenômeno mediúnico não é propriedade da doutrina espírita. Desde tempos imemoriais, a criatura humana constantemente se viu a braços com as manifestações do mundo espiritual para o mundo físico. No entanto, a partir dos estudos realizados pelo professor Rivaio, que ficaria imortalizado com o seu pseudônimo de Allan Kardec, o fenômeno passou a ter uma finalidade útil, que é a melhoria da criatura humana, libertando-a da ignorância moral. A ação do mundo espiritual para o mundo físico teve essa finalidade de nos esclarecer a realidade da vida, a continuidade da vida após a morte, a realidade de que, em verdade, somente a matéria se decompõe, se desagrega, mas que nós todos, individualidades, permanecemos vivos e mais. Além da realidade da imortalidade da alma, o fenômeno mediúnico devidamente estudado com critério, com equilíbrio, com sensatez, nos proporcionou a realidade das múltiplas existências, demonstrando que, em verdade, somos todos viajores da eternidade. Não é a primeira vez que nos encontramos na Terra, nem será a última. Já vivemos anteriormente e viveremos posteriormente. Na nossa trajetória atual, estamos atravessando as lutas e experiências de conformidade com a sementeira anteriormente realizada. E as nossas existências futuras serão o resultado daquilo que estamos ensementando hoje na nossa caminhada, significando dizer que a nossa felicidade futura é construção individual de cada um de nós pelos esforços que empreendermos em vencer, em verdade, as nossas limitações e dificuldades. A partir dos estudos realizados por Allan Kardec, nós vamos observar que, através dos fenômenos mediúnicos por ele verificado, inicialmente através da senhora Pleine Maison, e posteriormente através das médios Boudin, as meninas Boudin, a Aline Carlotti, Ruth Celina Jaffé e Hermance de Faux, principalmente esses médios, além de outros tantos, o codificador teve ensejo de nos descortinar, com o auxílio das nobres entidades, as leis que regem o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. E a partir de então, desses seus estudos, o fenômeno mediúnico, à luz do Espiritismo, passou a ter uma dignificação, passou a ser visto como algo que deve ser realizado, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, santamente, religiosamente, isso é, com unção, com boa vontade, sem qualquer laivo de mercantilismo, de retribuição de qualquer espécie. Porque a simonia não é apenas a recepção de recursos financeiros, é todo tipo de agrado, de privilégios que o medianeiro possa exigir para realizar a sua tarefa mediúnica. E o fenômeno tem como objetivo primordial a melhoria do próprio instrumento mediúnico, a sua própria transformação moral e espiritual, muito antes do que a transformação de qualquer pessoa.
as informações que o medianeiro recebe devem ser inicialmente aplicadas em si mesmo, na sua melhoria, no seu crescimento espiritual, antes de ser aplicada aos outros. No entanto, na atualidade, o que nós observamos é uma pressa excessiva em se divulgar tudo quanto vem através do fenômeno mediúnico, nem sempre com uma análise criteriosa de conteúdos, de valores morais e espirituais, o que tem trazido muita confusão, muita perturbação naqueles que, travando contato com fenômenos de só menos importância, de entidades pseudo-sábias, muitas vezes intelectualizadas, mas pouco moralizadas, tem causado esses distúrbios e perturbações nas pessoas. Tem trazido o temor, o desequilíbrio a muitas almas. E nessa noite, nós gostaríamos de recordar, dentro dos aspectos de homenagem a tarefeiros da mediunidade, alguém que transitou pelas terras do Brasil no início do século XX, mais particularmente ficaria conhecida entre os anos de 1918 a 1923 como um excelente médium produtor de fenômenos. Viveu, na verdade, nas terras do norte do Brasil. Tendo nascido em Parintins, no Amazonas, iria se radicar nas terras de Belém do Pará. E através das suas múltiplas faculdades mediúnicas, diversos estudiosos tiveram o ensejo de observar a realidade da imortalidade da alma. Estamos falando da senhora Ana Rebelo Prado, que ficaria conhecida no nosso movimento espírita como sendo a médium Ana Prado de Belém do Pará. Por causa das suas atividades mediúnicas nas terras paraenses, muitos imaginaram que ela havia nascido no próprio Belém do Pará e ali tivesse realizado toda a sua existência. Porém, numa biografia lançada há quase 2 anos por um confrade, Samuel Nunes Magalhães, pela Federação Espírita Brasileira, ficamos conhecendo detalhes da vida de Dona Ana Prado, que cada vez mais nos faz observar o sacrifício e o labor, o empenho e os percalços que essa médium atravessou para servir de instrumento ao mundo espiritual, a fim de possibilitar, àquele tempo, a pesquisa na área da sobrevivência da imortalidade da alma. Os fenômenos com Dona Ana Prado iriam se iniciar de forma mais abundante a partir de 1918. Merece considerar que ela vinha de uma família de trabalhadores espíritas do movimento do norte do país. Muitos desses trabalhadores responsáveis pelas fundações das primeiras casas espíritas no Amazonas e em Belém do Pará. A família de seu esposo, o senhor Euclides Prado, também era de origem espírita. Tinham membros espiritistas que também eram pioneiros do movimento espírita no norte do Brasil. Mas é muito interessante, porque dentro dessa biografia de Dona Ana Prado, nós não temos uma ideia de quais eram os aspectos religiosos que ela apresentava naquele início de fenômenos que se iniciaram exatamente com os chamados fenômenos de movimentos de mesa, de barulhos, aqueles barulhos insólitos, através das pesquisas que seu esposo resolveu realizar. Ele teve ideia, naquele ano de 1918, de iniciar uma pesquisa exatamente semelhante àquela que o codificador havia travado contato, que fora a pesquisa das mesas girantes ou das mesas dançantes, que foi o primeiro contato que Allan Kardec teve no século XIX. E o senhor Euclides Prado, então, resolve procurar confrades do movimento espírita da região onde residia para a produção desses fenômenos. E não há uma anuência. Ele, então, resolve fazer reuniões na intimidade de casa. Chama seus 2 filhos, que já eram maiores, dos 4 filhos que tinha o casal, e resolve sentar-se à mesa, fazer uma prece e aguardar para ver se a mesa se movimentava.
chama sua esposa, mas ela, todas as vezes que ele tenta produzir esses fenômenos, ela se esquiva. Ou por compromissos domésticos, ou porque não estava se sentindo bem, até que certo dia, no dia 24 de junho de 1918, era um domingo, ele resolve surpreender a esposa, que estava desocupada, sem aquele momento a fazeres domésticos, e a convida insistentemente para aquele momento de sessão de mesas girantes. Ela fica sem jeito porque não tem como recusar. Que desculpa ia dar? E ela então vai se permitir sentar em torno da mesa com 2 filhos, o esposo, ela, vão fazer a prece e logo depois um barulho insólito, como se a mesa estivesse rachando. Ela fica muito assustada, fica muito apavorada, ele pede que ela mantenha calma, continua a experimentação, um novo barulho mais intenso e ela tem uma crise nervosa. A prática é encerrada e sucessivamente, então, na medida que ele vai convencendo sua esposa a participar dessas experiências, os fenômenos vão ficando cada vez mais intensos. Até que vai ocorrer comunicações através do movimento das mesas, de toques previamente convencionados, conforme nos fala Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, através da chamada tipologia, vão ocorrer comunicações. E o espírito vai se manifestar, dizendo da necessidade de que Dona Ana se concentrasse para que os fenômenos fossem mais intensos. E a partir desse evento, esse espírito que será apelidado de João, embora não fosse o seu nome na última existência, era um familiar da própria médium desencarnado, vai direcionar o trabalho de educação das faculdades mediúnicas de Dona Ana Prado. Vão ocorrer fenômenos de levitação da mesa, fenômenos de voz direta, que é aqueles fenômenos através dos quais os espíritos falam sem a necessidade de utilizar-se da boca do médium, o fenômeno se produz no ambiente, da escrita direta, aonde a escrita surge sem a necessidade da mão do médium para escrever, em folhas previamente preparadas, para que não houvesse a fraude, porque foi objeto de estudo. A folha era rubricada pelos presentes, a folha em branco, colocada no local dobrada, e quando ela retirada, ali estava a mensagem escrita. Outros fenômenos iriam surgir através de Dona Ana Prado, que passou também a desabrochar nela a faculdade clarividente, clareaudiente, a faculdade de psicofonia, de psicografia, a faculdade de desdobramento. Quando em transe ela saía do corpo e visitava outros locais, trazendo as descrições do que via. E, finalmente, a faculdade de produção dos chamados efeitos físicos, aqueles através dos quais há fenômenos de transporte. Começam a surgir flores no ambiente doméstico, álbum de imagens familiares, de fotografias, periodicamente é lançado ao chão sem que houvesse corrente de ar, sem que ninguém tivesse feito isso, porque todo critério de cuidado foi tomado para que não houvesse a ilusão ou algum fenômeno natural. Porque é muito importante, em qualquer análise do fenômeno ostensivo, particularmente daqueles de efeitos físicos, que possamos eliminar todos os efeitos naturais antes de imaginarmos que seja a ação dos espíritos, para não cairmos na crendice e na superstição. E todo esse critério passou a ser tomado na medida em que os fenômenos passaram a ser mais abundantes. E seria exatamente a partir da década 1920, até por volta de 1923, quando Dona Ana Prado vai desencarnar, que os fenômenos chamados de materialização ou de ectoplasmia, como uma derivação do termo ectoplasma, termo utilizado por Charles Richer para denominar a substância que os medianeiros exteriorizam para a produção desses fenômenos. A partir, então, de 1920, esses fenômenos de efeitos físicos vão ser
muito intensos. Além dos transportes, vão ocorrer a materialização dos espíritos, a corporificação dos espíritos através do fluido desprendido de Dona Ana Prado. Materializações tangíveis. Vão ocorrer cirurgias através da mediunidade de Ana Prado. E dentre esses fenômenos de materialização, um deles vai tomar proporção de cunho nacional e posteriormente de cunho internacional, porque será objeto de comentário à época, por volta de 1923, posteriormente, obviamente, porque as notícias não chegavam imediatamente para fora do Brasil. Vão ser objeto de comentários por Gabriel Delany ao seu tempo, inclusive no livro que ele irá publicar relativamente aos estudos para servir de base a tese da reencarnação. Ele vai fazer comentários em torno dos fenômenos produzidos por Dona Ana Prado no Brasil. A revista de Metapsíquica, também publicada na França, irá reservar 2 meses para trazer artigos sobre os fenômenos produzidos por Dona Ana Prado. No ano de 1923 serão publicados esses artigos. Mas seria um fenômeno produzido no mês de maio de 1921, que iria sensibilizar as terras do Pará e o Brasil. Porque exatamente no dia 28 de abril de 1921, chegava às terras paraenses, a Belém do Pará, um casal com suas 2 filhas. Era o casal Frederico Figner. Ele, um homem internacionalmente conhecido. Era o introdutor do fonógrafo de Edison no Brasil. Era o dono da casa Edison, a casa que, durante muito tempo, foi a casa responsável pela divulgação dos discos, desde aqueles discos de 78 rotações, que a maioria de nós não conheceu, até os LPs e outros, os compactos, que hoje a juventude não sabe o que é, mas está voltando, né? Agora virou moda de novo utilizar os discos de vinil. Ele foi o precursor nas terras do Brasil dessa atividade. E o senhor Frederico Figner chegou a Belém do Pará num navio, depois de uma longa viagem do Rio de Janeiro, onde residia, no bairro do Flamengo, onde até hoje existe sua casa. Hoje é um museu, uma casa cultural, a casa do Fred Figner. Ele vai em companhia de sua esposa, Dona Esther, e de suas filhas, porque há aproximadamente um ano, no dia 30 de março de 1920, desencarnava no Rio de Janeiro sua filha mais velha, Raquel Figner, de uma enfermidade prolongada. E sua esposa, Dona Esther, desde a desencarnação da filha, estava inconsolável. Embora Frederico Figner fosse espírita militante desde há muito, trabalhador do movimento espírita, participante da Federação Espírita Brasileira, ele resolveu buscar nas atividades de Dona Ana Prado, quiçá a consolação para sua esposa, que desde a desencarnação de sua filha não tirava o luto fechado. Já havia completado 1 ano da desencarnação e ela continuava com o luto fechado. Porque ela havia dito no ambiente familiar, na intimidade, que, de ela para consigo mesma, que ela só tiraria o luto o dia que Raquel lhe pedisse. E Raquel estava desencarnada. Então, Fred Figner resolve ir a Belém do Pará e o recado é transmitido ao casal Prado, que naquele dia, 28 de abril, estavam em Parintins, no Amazonas. Haviam recebido um recado telegráfico anteriormente, que a família estava viajando para Belém do Pará, e eles estavam chegando do Amazonas, de Parintins, para Belém, para encontrar o casal. O primeiro contato foi feito, e posteriormente, nos dias subsequentes, a partir do dia 1º de maio de 1921, começaram a se realizar as sessões com a presença do casal Figner e de sua filha Leontina, que já era adolescente. E nessa primeira reunião, há uma manifestação, o Espírito João se manifesta, se materializa, são trazidos objetos, mas não há nessa primeira reunião de 1º de maio nenhuma manifestação que era o desejo do casal Figner, que sua filha Raquel se apresentasse.
Uma segunda sessão foi designada para o dia seguinte, no dia 2 de maio. E nesse dia 2 de maio, para surpresa do casal, depois de algumas materializações que surgem na cabine, um vulto feminino surge. E, pelos aspectos físicos daquele vulto, Dona Esther imediatamente diz: é minha filha Raquel. É o jeito dela menear a cabeça, dela se ajeitar. E o vulto vai ficando cada vez mais denso, mais visível, mais palpável. E realmente, para a alegria do casal Figner, era sua filha Raquel, que vinha do mundo espiritual, materializada através das faculdades de Dona Ana Prado, para dialogar com os pais. E naquele primeiro dia de materialização da Raquel, algo muito interessante vai ocorrer. Primeiramente, ao se aproximar de sua mãezinha, ela vai lhe beijar as mãos. E dirá a Dona Esther Figner: esse hábito nunca foi cultivado em minha família. Nem eu, nem o meu esposo Fred, nos permitíamos ter as mãos beijadas pelos nossos filhos. Porém, durante todo o período de enfermidade de Raquel, ela diariamente beijava minhas mãos muitas vezes, como forma de demonstrar o seu carinho, o seu amor por mim. Então seria a primeira prova de que aquilo ali não era uma ilusão, não era uma criação, não era um embuste. O segundo momento viria logo depois, quando mais densamente materializada, Raquel Figner vai se aproximar de sua mãe e dizer: mamãe, por que a senhora está de luto? Eu estou muito feliz aonde estou. Tire o luto, tire o preto, não quero mais ver a senhora de luto. Era o segundo desejo de Dona Esther, que ninguém conhecia, e que a filha vem literalmente lhe pedir que ela não mais vestisse aquele luto, porque na verdade ela não tinha desaparecido. Ela continuava viva, ali estava diante dos seus olhos, diante das testemunhas dentre as quais o doutor Nogueira de Faria, que era secretário de Segurança do Estado do Pará, que era diretor da Faculdade Livre de Direito de Belém do Pará, o doutor Mata Barcelar, que era médico conceituado nas terras do Belém do Pará, e outras pessoas da comunidade, pessoas que tinham uma conduta ilibada e cujo testemunho demonstrava a realidade do fenômeno. Aquele primeiro momento desaparece e no dia 4 de maio uma nova reunião vai se produzir e novamente Raquel vai se materializar diante dos olhos de seus pais. Para a alegria deles, para um momento de envolvimento mais próximo. Ela vai solicitar que uma cadeira fosse colocada entre o público presente, pequena quantidade de pessoas, e a cabine onde estava a médium, dentro de grades, para evitar que se imaginasse que era a médium que saía fantasiada para dizer que era o espírito. E naquela cadeira, inicialmente, ela pede que a mãe se sente na cadeira. E a mãe se senta, ela diz: a senhora não se mexa. E ela vem por trás da mãe e começa a carinhar o cabelo da mãe, a afagar a sua face e falar com a mãe na intimidade. Era a demonstração cabal da realidade da imortalidade da alma. Vai abraçar intensamente a mãe e depois pedir que o pai viesse para o lugar da mãe. O pai se senta, muito emocionado, porque nós ficamos a imaginar os nossos entes amados, já na pátria espiritual, dando uma demonstração da imortalidade da alma. E o senhor Frederico Figner, muito emocionado, se senta na cadeira e ela o acarinha, o abraça, senta no seu colo, depois pega umas flores e coloca na sua lapela. Beija e agradece muito o carinho dele. E que o cuidado, recomenda o cuidado com as irmãs, fala a sua irmã Leontina da realidade da vida, da alegria que ela devia aproveitar, a alegria juvenil de forma saudável, dá orientações, e aquela sessão desaparece. Termina a sessão, ela desaparece, e logo depois, 2 dias depois,
no dia 6 de maio, vai se realizar a última sessão, onde Raquel Figner vai se materializar novamente para os seus pais. Essa sessão ficaria imortalizada, porque nessa sessão, Raquel iria produzir um molde de parafina de sua mão esquerda, através de material que foi adredemente preparado por recomendação dos espíritos pela Faculdade Psicofônica de Dona Ana Prado, porque enquanto os espíritos se materializavam, outros espíritos, através da psicofonia, davam orientações como a reunião deveria ser conduzida. Um balde com parafina fervente, com água fria, foi colocado no ambiente, e o espírito materializado passou a colocar a sua mão na parafina fervente, coisa que qualquer um de nós encarnados, se fizer, né, será escalpelado, será queimado, porque quando cai um pingo de vela em nosso dedo, quando acaba a luz e precisa usar a vela, já é uma dor danada. Imaginemos enfiar a mão inteira num balde de parafina fervente. É uma coisa impraticável para alguém encarnado, não para um espírito materializado. Então Raquel coloca a sua mão na água fervente, na parafina fervente e na água fria, várias vezes consecutivas, de maneira que a parafina vá adquirindo consistência. E depois, quando o molde já está com uma certa consistência, a mão desmaterializa e o molde da mão fica inteiro. Porque se fosse feito numa mão encarnada, quando a mão fosse tirada, porque os dedos estão abertos, obviamente aqui arrebentaria o molde de parafina, que é muito frágil. Então ela pega essa mão de parafina que ela produziu e presenteia aos pais como uma prova cabal de que, na verdade, eles não foram vítimas de uma ilusão, de uma prestidigitação, de truques, que, aliás, seria muito difícil naquela década de 1920. Se fosse na atualidade, certamente as pessoas poderiam imaginar, é um holograma, é uma projeção holográfica, é um truque de mídia. Mas naquele período, muito mais difícil seria o truque. E até porque as pessoas que ali estavam presentes não tinham qualquer interesse de afirmar na sua posição, que eram pessoas públicas, pessoas de bem, de fraudes, se o fenômeno não fosse autêntico. Esse fenômeno, todo fenômeno produzido por Dona Ana Prado, está publicado num livro, além do Samuel Nunes Magalhães, neste livro, Ana Prado, A Mulher que Falava com os Mortos, está produzido também num livro publicado à época, na década de 20, pela Federação Espírita Brasileira, chamado Trabalho dos Mortos, do Dr. Nogueira de Faria, que escreveu o livro baseado em tudo quanto ele testemunhou com Dona Ana Prado. E é muito interessante pensar que essa luva de parafina até hoje existe. Ela foi produzida em 1921, portanto, ela existe há 90 anos. Continua de posse dos herdeiros da família Figner. Para quem quiser observar, obviamente, pedindo autorização para ver. O autor do livro, em 2009, teve ensejo de fotografar a luva de parafina, ainda de posse da família de Fred Figner. Dona Ana Prado iria produzir esses fenômenos até o dia 22 de abril de 1923, quando, num acidente doméstico, ela viria desencarnar no dia seguinte. Enquanto preparava no fogareiro a álcool, a alimentação da sua família, ao acender o fogareiro, inadvertidamente, a vasilha com álcool estava muito próxima. E quando ela riscou o fósforo, houve uma explosão e houve fogo na cozinha. E ela foi queimada, o baixo ventre, as pernas e as mãos, em queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. Ela foi imediatamente socorrida por um irmão que chegava em casa naquela hora. Foi levada ao atendimento médico. O médico que lhe assistiu era o mesmo que participava das atividades na seara de fenômenos que ela produzia, o Dr. Mata Barcelá, dentre outros, que atenderiam no hospital. Mas esse fato ocorreu no dia 22, por volta das 6 e pouca, 7 horas da noite. No dia seguinte, por volta das 10 da manhã, Dona Ana Prado deixava o mundo das formas.
não antes de dizer ao doutor Mata Barcelar que a foi visitar nos momentos extremos em que ela já estava se despedindo do corpo. Ela lhe diria, porque dentre as diversas faculdades mediúnicas, ela também possuía a faculdade na qual lhe permitiu perceber um pouco do seu passado espiritual. Fato que ela dificilmente comentava, mas que ela havia comentado com o Dr. Mata Barcelar certa vez. E ela repetiria no leito de morte. Eu não disse para o senhor, Dr. Barcelar, que eu sou um inquisidor reencarnado? Estou resgatando agora os débitos do período inquisitorial. E ali ela desencarna vítima de um acidente que levou a ter uma queimadura muito dolorosa, inclusive à época que não tinha os recursos que se tem hoje na técnica de socorrer as vítimas, aquelas que são vítimas de queimadura. E é interessante observar que ela tinha uma noção do que havia sido a sua encarnação anterior. E se nós nos recordarmos aqui de como foi o período medieval, quando a Inquisição graçava espalhada pelo mundo, a maioria dos medianeiros, particularmente as médiuns, eram chamadas de feiticeiras e eram queimadas vivas. Na verdade, o ressarcimento de Dona Ana Prado foi pelo trabalho. A queimadura foi apenas de poucas horas, demonstrando que ela conseguiu ressarcir pelo trabalho as atitudes comprometedoras do passado. E é interessante verificar o quanto essa médium se dedicou com empenho à tarefa de demonstrar a realidade da imortalidade da alma. Mas um fato iria ocorrer no ano de 1955, no Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo. O Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, foi um grupo criado por Arnaldo Rocha, com a participação de Chico Xavier e outros companheiros, alguns dos quais do Rio de Janeiro, que periodicamente ia a Pedro Leopoldo participar deste grupo. E numa noite de 1955, no mês de janeiro, eis que no final das tarefas, a faculdade psicofônica do Chico é envolvida por uma entidade espiritual. E para surpresa geral, a entidade inicialmente cumprimenta os corações amigos e logo traz o seu cartão de visita. Porque na grande maioria das vezes, os comunicantes trazem o cartão de visita ao final. A entidade traz no início: sou vossa irmã Ana Prado, que durante muitos anos trabalhei na tarefa da mediunidade de efeitos físicos e outras nas terras de Belém do Pará. Era o ano de 1955. Portanto, faziam 22 anos que ela havia desencarnado. E na sua mensagem, ela vem dizer, de uma forma muito interessante, que muitos de nós nos aproximamos da fonte cristalina da realidade espiritual, mas não sabemos nos dessedentar para que essa fonte nos traga a transformação interior que é indispensável. E ela então vai trazer as referências em torno de que muito mais do que a faculdade de efeitos físicos, deveríamos cultivar a faculdade de efeitos espirituais, que ela vai chamar. Aquela que convida a criatura à transformação de si mesmo, à modificação do seu comportamento. Ela vai dizer da necessidade de não somente encantar as vistas através de fenômenos palpáveis, mas é necessário oferecer também os valores do esclarecimento e do conhecimento tão necessário para o crescimento da criatura. E é interessante porque essa mensagem de Ana Prado, que se encontra no livro Instruções Psicofônicas, que é um livro que foi composto pelas mensagens psicofônicas recebidas pelo Chico, gravadas à época naqueles gravadores de rolos grandes, né? E que depois foram transcritas, que foram organizadas por Arnaldo Rocha. Nessa mensagem ela demonstra a importância de esclarecer as almas. Importância essa que mais tarde, no outro livro também oriundo das mensagens psicofônicas recebidas pelo Chico, chamado Vozes do Grande Além, o médium de efeitos físicos, sobretudo o médium de cura, Inácio Bittencourt,
que foi um médium trabalhador do movimento espírita do Rio de Janeiro, vinculado à Federação Espírita, era um excelente médium de cura, também irá trazer uma mensagem nos advertindo sobre isso. Que a mesma fila de doentes que ele via no mundo das formas, ele encontrou no mundo espiritual. Porque muitos daqueles que tiveram os corpos curados, mas não tiveram as almas esclarecidas, continuavam doentes no além. Então nós observamos que nessa supervalorização do fenômeno, que no dizer do codificador, o tempo da curiosidade já havia passado, ao seu tempo, nós observamos que ainda hoje, muitos ainda estão à cata de fenômenos. E no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 6, Allan Kardec afirma que falsíssima ideia faria do Espiritismo quem imaginasse que sua força se encontra no fenômeno. Não se encontra no fenômeno. Encontra-se na sua filosofia, que apela para a razão. E é exatamente isso que nós vamos ver numa página psicografada pelo médium Raul Teixeira, no dia 9 de novembro do ano de 2002, na reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Enquanto Divaldo Franco respondia a questões, Raul recebeu uma página do seu mentor espiritual, o Espírito Camilo, intitulada Excelência Espírita, que nós trouxemos porque exatamente essa página nos traz um esclarecimento em torno dessa questão do fenômeno e da doutrina. É a página que nós trouxemos, intitula-se Excelência Espírita. Ok? Diz o benfeitor Camilo: com profunda lucidez estabeleceu o codificador Allan Kardec que a excelência do Espiritismo não se apoia nos fenômenos materiais que produz, mas em sua filosofia, conforme pode-se ler nas conclusões de O Livro dos Espíritos. Nada obstante, o mestre lionês haja estabelecido tal grandeza doutrinária, é ainda o fenômeno que grande número dos que se acercam da doutrina veneranda costuma buscar. Então Camilo já inicia dizendo que muitos daqueles que nos aproximamos do pensamento espírita estamos buscando fenômenos. E é interessante isso, porque dificilmente quando se diz numa casa espírita, vamos iniciar uma reunião de estudo, há uma fluência de público. Mas se disser que vai haver um fenômeno público, a casa é capaz de fazer fila do lado de fora para assistir, porque as pessoas querem ver, né? E nós esquecemos que o codificador, na sua célebre viagem de 1862, da sua viagem espírita, iria afirmar que daqueles de 10 pessoas que viram fenômenos, 9 saíram incrédulas. Mas que das 10 que estudaram a doutrina, mesmo sem ver, tinham certeza de que alguns fenômenos poderiam se produzir. Aqueles que eram autênticos. Demonstrando que não é a produção de fenômeno que convence, mas, na verdade, é o esclarecimento da razão. E Camilo nos diz que a maioria procura o pensamento espírita na busca de fenômenos. Pouco informados muitos, mal acostumados outros, aventureiros tantos, garantem que o que mais imponente existe na pauta do Consolador é a gama dos fenômenos objetivos. E passam a dar-lhe curso, divulgar-lhes as proezas e assim por diante. Quantas pessoas adoram divulgar o espiritismo através da produção de fenômenos, quando o pensamento espírita deveria ser divulgado através da lógica, da razão, do bom senso, do conhecimento. Nada contra o fenômeno, mas o fenômeno em doutrina espírita hoje, pelas elucidações que nós temos, deve ser realizado na intimidade, como disse o codificador em O Livro dos Médiuns. É necessário haver a homogeneidade de pensamentos e sentimentos. É necessário haver unção. É necessário haver esse sentimento de religiosidade, que não significa nenhuma prática exterior. Significa uma unção íntima, o respeito para aquele que vai se manifestar. Por isso, hoje é desaconselhável qualquer tipo de prática mediúnica ou ostensiva, particularmente daquelas que se dedicam ao atendimento dos desencarnados em sofrimento de forma pública.
porque é expor a mazela do desencarnado à curiosidade geral. E como conseguir uma homogeneidade de pensamentos e sentimentos num ambiente heterogêneo, onde uma parte está curiosa, quer saber, quer contestar e apresentar as mazelas. Imaginemos nós, enfermos num hospital, necessitando de socorro, e a enfermaria aberta, nosso corpo exposto, a todo mundo que chega olha, é uma invasão de privacidade. Então, se nós não desejamos para nós ainda encarnados, por que vamos fazer isso com os desencarnados? Apresentar as suas mazelas à curiosidade, né? À insensatez. Então, o cuidado que temos que ter, para que haja esse critério, esse bom senso. E é o que o Camilo vem nos solicitar aqui. Porque, na grande maioria das vezes, os que estão tentando divulgar a mensagem apenas pelo fenômeno estão desinformados, em verdade, do que é a doutrina espírita. Porque é importante termos em mente, meus irmãos, que fenômeno mediúnico não significa doutrina espírita. Médios existem em toda parte, inclusive naqueles que não acreditam em nada, mas que são médios. Porque todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, dirá o codificador no item 159 do Livro dos Médiuns, é por esse fato médium. Sentir em qualquer grau, a maioria das pessoas percebe. Mas ele depois vai esclarecer que, tecnicamente falando, médio é aquele em que a faculdade é ostensiva e cujos fenômenos podem ser observados de forma objetiva. Significando dizer que, dentre a generalidade, que somos aqueles que percebemos, como diz o Espírito Chanin nas comunicações ao final do Livro dos Médiuns, nas comunicações dedicadas aos médiuns, que ele nos fala no item 10, se nós ouvirmos a voz do nosso anjo guardião na intimidade de nós mesmos ou através de outrem, pouco importa. O importante é que ouçamos o nosso guardião a nos advertir. É por isso, diz Chanin, que todos são médios. Porque nós podemos ouvir o nosso anjo guardião na intimidade de nós mesmos ou através de alguém que, como médio ostensivo, possa permitir que ele nos traga um aconselhamento. É importante pensar que, à luz do Espiritismo, a mediunidade precisa ter uma realidade mais equilibrada, mais harmônica. Não é para ser levada aos palcos dos espetáculos. Não é para ser confundida com a prestidigitação, com o ilusionismo. É para ser praticada de uma forma conscienciosa e equilibrada. E é isso que o Camilo nos adverte. Porque muitos aventureiros surgem na condição, muitas vezes, pseudo-médiuns. E por invigilância, muitas vezes, de cada um de nós, eles começam a crescer, né? E serem projetados. Mas são fenômenos, muitas vezes, quando são médios, quando não são pseudo-médios, né? Quando não iludem, muitas vezes os fenômenos são de só menos importância, são de pouca qualidade no sentido moral para o crescimento da criatura. Então, o cuidado que temos que ter. Mas prossegue o Camilo. Vale recordar, contudo, que apesar de toda a fenomenologia parapsíquica efetuada por Moisés, conforme enumeram os livros sagrados, isso não foi suficiente para alterar as disposições morais do povo hebreu desde aqueles remotos tempos até os dias atuais. Quem de nós que não travou contato com o Velho Testamento, se não diretamente nos livros, mas desde criança, alguns de nós que estamos naquela idade, né, que ninguém sabe qual é, né, sempre na Semana Santa passava os 10 mandamentos, né, o manto sagrado nos cinemas da cidade do interior, pelo menos na nossa cidade passava. E todo ano a gente ia assistir. Então via os fenômenos produzidos por Moisés, recebendo as tábuas dos mandamentos, né, dentro da cinematografia, abrindo o mar, conforme diz, né, produzindo fenômenos mais diversificados. Alguns, obviamente, ampliados e pelo folclore popular, mas outros perfeitamente explicáveis pela fenomenologia espírita. Os fenômenos produzidos por Moisés e que são até hoje estudados por diversos segmentos religiosos, né? Inclusive por aqueles que são descendentes dos hebreus,
tiveram o condão de transformar as almas para o bem? Ainda não continuam os conflitos bélicos na terra onde o próprio Moisés viveu, entre seu próprio povo, que continua a se digladiar? Então demonstra que o fenômeno por si só não tem o condão de transformar as criaturas se no seu bojo não traz o esclarecimento moral e espiritual. Embora a multiplicidade de sensitivos que luxuriaram em todos os quadrantes planetários, isso igualmente não correspondeu à renovação do coração humano. Então a gente toma, por exemplo, a humanidade em diversas épocas. Podemos tomar uma Jeanne d'Arc, responsável pelo termo de uma guerra que se prolongava por muitos e muitos anos entre a Inglaterra e a França, conduzida pelas entidades espirituais. Mas não temos notícia que os fenômenos produzidos por Joana d'Arc tenham realizado a transformação moral das criaturas ao seu tempo. Porque posteriormente a ela, quantos conflitos, e ela mesma foi vítima da incompreensão das criaturas ao ser levada à fogueira como feiticeira, no momento em que as vozes espirituais começaram a aconselhar as pessoas naquilo que elas não queriam ouvir. Porque é muito interessante. Nós sempre estamos muito agradados quando o mundo espiritual nos fala aquilo que nos agrada e não nos convida à mudança. É por isso que muita literatura que está por aí, água com açúcar, agrada a tanta gente, porque não chama para transformação moral. Conta uma historinha e acabou. E não chama ninguém para se modificar, para se transformar, para ter mais paciência, mais compreensão, mais indulgência, mais boa vontade, não. É uma historinha contada que até qualquer criança muitas vezes pode contar melhor do que muito espírito que está contando por aí. Porque não é porque está desencarnado que é um espírito que tem compreensão. E Allan Kardec nos traz isso em um livro dos médiuns de forma magistral. Quando ele traz o perfil dos médiuns, dentre tantos perfis que ele apresenta no livro dos médiuns, ao questionar os espíritos, fala da influência moral dos médiuns nas comunicações. E vai analisar o médium seguro, o médium humilde, o bom médium, mas vai analisar o médium orgulhoso, vaidoso, fascinado, obsedado. E o espírito Erasto terá ensejo de dizer, juntamente com o espírito Sócrates, numa mensagem constante deste item do livro dos médiuns, de que, em verdade, esta tabela relativamente aos médiuns deveria ser sempre utilizada por todos nós, juntamente com a escala espírita que está no livro dos espíritos, a fim de podermos discernir do joio o trigo, para separar uma coisa da outra e não nos deixarmos levar pelas informações, muitas vezes, inverídicas. Então analisar o contexto da mensagem, analisar a moral do médium que a recebeu e, por último, dar atenção ao nome. Mas quase sempre é o nome que ressalta da vista. Quanto mais impoluto o nome, mais as pessoas acham que a mensagem é belíssima, sem muitas vezes analisar o conteúdo da mensagem. Então vimos que Jeanne d'Arc não conseguiu trazer a transformação. Francisco de Assis, que foi um médium extraordinário, inclusive um médium de estigmas, após a sua passagem pela Terra, quantas alterações houveram na ordem religiosa que ele criou. Tivemos inúmeros outros que foram canonizados pela Igreja Católica, como São Cupertino, que levitava, e levitou diante do Papa. Santa Brígida da Suécia, e tantos outros médios em diversas épocas, mas não temos notícia de que aqueles que conviveram com esses médios, todos se permitiram a transformação moral e espiritual, se encantaram com o fenômeno, mas depois aquilo foi lançado a segundo plano. Dirá o Camilo, o próprio Senhor de Nazaré realizou o fenômeno dos mais expressivos à sua época, sem lograr cativar-os daquela ocasião, tampouco sensibiliza a alma dos dias presentes. Água é convertida em capitoso vinho, corpos chagados pela lepra retornam à limpeza, transforma em caminhantes lépidos antigos ancilosados, antigos paralíticos, antigos portadores de doenças reumáticas, dá visão a cegos, audição a surdos, lucidez a obsessos ferozes,
reergueu Lázaro, tido por morto em profundo surto letárgico cataléptico, refez a saúde de uma mulher que sofria fluxo sanguíneo, despertou da suposta morte o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo, um dos grandes da sinagoga. Quem não se recorda desses fenômenos que estão no Novo Testamento? Mas temos notícia de que as pessoas contemporâneas de Jesus se sensibilizaram com esses fenômenos? Nenhum desses feitos foi capaz de converter a alma terrena. Nem os seus contemporâneos, nem posteriormente a ele. Porque os seus contemporâneos, logo depois da produção dos fenômenos, no momento em que foram convidados a escolher entre Barrabás, o criminoso, e o Cristo, que havia trazido uma mensagem do bem, optaram por Barrabás, demonstrando que o fenômeno para eles pouco teve importância. Inclusive os seus próprios discípulos, alguns dos quais testemunhas de fenômenos transcendentes, como a transfiguração no Tabor. No primeiro momento fugiram, como Pedro, o negou 3 vezes, até cair em si, permitir que a mensagem de Jesus introjetasse. E aí sim, compreendendo em verdade o que o Cristo disse, ninguém mais consegue segurar Simão Pedro. Ele se transforma no esteio da mensagem nascente, ao ponto de, no momento transcendente, onde poderia haver uma ruptura no movimento cristão, em razão de um atrito entre Paulo e Tiago, Simão assume para si a responsabilidade e demonstra que, em verdade, se aquilo tudo acontecia, é porque ele não estava sabendo apacentar as ovelhas como Jesus pediu. E a humildade de Simão joga um balde de água fria na exaltação dos irmãos que estavam em conflitos por causa da circuncisão. Então diz o Camilo, nenhum desses feitos de Jesus foi capaz de converter a alma terrena, somente a empolgou. Nós vemos isso muito na atualidade, as pessoas descrevendo os fenômenos que Jesus faz, querendo imitar Jesus, né? Empolga. Apenas provocou admiração, estupefação, não passou disso. Se na atualidade começamos a nos acercar do Divino Amigo, isto se deve às reflexões em torno dos seus ensinamentos e da sua vivência perfeitamente correta. Aqueles que estamos desejando hoje seguir os ensinamentos do Cristo, não é por causa dos fenômenos que ele produziu. É pela excelência da sua mensagem que nos demonstra uma finalidade para a nossa existência. E que vale a pena vencer as nossas inclinações mais. É isso que nos chama. A doutrina espírita, na condição de reeditora do pensamento augusto do Mestre, na interpretação dos nobres mentores da humanidade, vive sobre a mesma condição. Médios espíritas de grande relevância, que realizaram seríssimos trabalhos do bojo dos fenômenos espíritas, conseguiram formar grupos de seguidores da sua faculdade, mas não do Cristo. Menos ainda da formosa doutrina. Muitas vezes os médios, mesmo sem o desejarem, criam em torno deles o séquito. Aqueles que os consideram ídolos. No momento que eles desencarnam, aquilo tudo arrefece. Não há um prosseguimento da tarefa. E é interessante pensar, meus irmãos, como eu disse para vocês, que a luva de parafina da Raquel Figner ainda hoje existe. Mas não temos notícias que se os descendentes que são de posse dessa luva de parafina já tenham estudado alguma coisa da doutrina espírita ou teve curiosidade de saber alguma coisa do espiritismo. Não temos conhecimento. Pela entrevista que observamos no livro, verificamos que muito pouca coisa eles sabem. Sabem, na verdade, que Chico recebeu um livro com o pseudônimo, né, de irmão Jacó, sabe que faz parte da família, mas não tiveram, a grande maioria deles, pelo menos aqueles que estão de posse atual, desse material, uma vinculação maior. Significando dizer que aquela luva é apenas uma relíquia de família, né? Não é nenhuma censura, nenhuma crítica, estamos querendo dizer que mesmo algo palpável, se nós não temos o esclarecimento para saber como aquilo foi feito, dificilmente a pessoa acredita que aquilo ali é um objeto que foi materializado numa sessão. Se a pessoa estudar a obra do doutor Nogueira de Faria, O Trabalho dos Mortos, vai entender como foi feito e aí sim vai poder saber que aquilo faz parte de um fenômeno produzido anteriormente. Então, como diz o Camilo, muitas vezes os médios têm em torno de si seguidores,
mas que não são seguidores da doutrina, são seguidores do médium. E quando alguma coisa acontece, essas pessoas debandam. Porque, em verdade, não procuraram se esclarecer. Não por culpa dos médios, porque muitos deles tiveram vivências ilibadas. Realmente foram verdadeiros espíritas. Mas essas pessoas não se permitiram estudar. Queriam só estar junto para participar daquele momento. Naquela ideia que nós trazemos ancestral, de que estando junto com as pessoas que estão realizando o bem, na hora que elas desencarnarem, a gente vai junto. Né? Vai ser carregado junto. Como se o mérito do outro pudesse servir para nós. É importante a conquista individual. É por meio das meditações, diz o Camilo, ao redor da filosofia espírita, das análises sobre os milenários questionamentos que ela responde com maturidade e clareza, que o indivíduo inicia a compreensão da sua própria existência, dos problemas do ser, da dor, da reencarnação, enfim. Porque o que trouxe para nós o conhecimento da imortalidade da alma? O que tem trazido para nós a ideia da reencarnação? Essa realidade. Isso tem contribuído para a nossa melhoria? Estamos realmente preparando um futuro melhor para nós, por uma conduta mais saudável hoje? Temos tido, diante das lutas humanas, a necessária resignação, a necessária paciência naquilo que nós não podemos alterar? E estamos trabalhando com zelo para alterar aquilo que nós podemos? É importante reflexionarmos sobre isso. Mas para isso precisamos nos permitir tempo para reflexionar em torno dos estudos, para analisar maduramente, para nos mergulharmos na mensagem lustral que o Espiritismo nos traz e que tem ficado esquecida ao lado dessa busca incessante de fenômenos. Chegamos à fase do entendimento, da luminosa mensagem. Alcançamos o momento em que não podemos prescindir do uso do discernimento, da análise amadurecida, a fim de aprofundar a consciência quanto aos objetivos da vida humana terrena. Urge abrir mão das palavras de ordem ou da necessidade sensorial de ver para crer. Jesus, respondendo à agônica descrença do discípulo Tomé, disse-lhe: bem-aventurados os que não viram e creram. Não viram com os olhos físicos, embora tenham compreendido com os recursos da sua lucidez, do seu poder de logicar e de avaliar tudo com bom senso. Em momento nenhum, Jesus estava chamando Tomé a ter a fé cega. Jesus estava dizendo que tudo quanto ele havia ensinado antes, já deveria ter dado a Tomé necessário esclarecimento para ele saber que era possível o ser, depois da morte, voltar e aparecer, porque ele havia já falado da continuidade da vida. Então ele estava dizendo a Tomé que era preciso que Tomé pudesse compreender e que aqueles que não vissem, mas acreditassem, não por uma fé cega, mas porque entenderam, seriam bem-aventurados. Interessante a gente pensar nisso, né? E continua o Camilo. Não se trata de menosprezar o fenômeno como imprestável ou desnecessário, em absoluto, né? Mas trata-se de entender a proeminência do pensamento, da reflexão, do raciocínio sobre aquilo que é meramente fenomênico. E mesmo quando se tenha de lançar mão de algum fenômeno para o enriquecimento da teoria ou para a exemplificação dos textos, vale a pena cuidar na boa qualidade desse fenômeno, a fim de que o Espiritismo não se veja enxovalhado por fenômenos chulos, inexpressivos, que mais se prestam à zombaria, ao achincalhe, do que à confirmação dos seus ensinamentos formidáveis. Isso é de clareza cristalina. Porque em 2001, por exemplo, o livro Parnaso de Além Túmulo, que Chico Xavier publicou em 1932, com vários poetas de língua portuguesa, foi objeto de uma tese de mestrado numa universidade de Campinas, em São Paulo. A excelência daquele material mediúnico demonstrou a realidade daqueles estilos poéticos numa tese de uma universidade estadual. Porque não era um fenômeno chulo, era um fenômeno que tinha consistência, um material que nos permite até hoje analisar a realidade da imortalidade da alma. Então, isso é que o Camilo nos pede. Se em algum momento tivermos que usar alguma demonstração fenomênica, que seja com consistência.
algo que possa ser analisado e verificado a realidade. Será que alguns textos que estão por aí, com o nome de personalidades célebres, poetas, escritores, passam pelo crivo? Alguns tipos de pinturas que surgem a todo momento, passa pelo crivo da análise? É importante a gente pensar. Porque em muitos momentos estamos jogando o bom nome do Espiritismo na enxovia, na zombaria. Mas aquilo ali é aquele autor célebre que uma criança pequena faz e a gente esquece de reflexionar, né? Muitas vezes a gente vê uma obra, aquilo é, né? Ou esse escrito é de um Castro Alves, é de um Casemiro Cunha, tem o estilo. Os que Chico recebeu têm o estilo. O que outros médios também de qualidade receberam tem o estilo. Mas o que alguns estão recebendo aí, a gente nota que não tem o estilo. Então é o que o Camilo nos pede. E diz ele, estudar e estudar muito deve ser ocupação dos verdadeiros espíritas, ao lado de tudo mais que vem enriquecer a pregação espiritista. Vale refletir que a força do espiritismo advém da sua filosofia, do seu conteúdo ético-moral, do seu valor transcendente, que convida à transformação. Irmanados sobre essa expressão de inabordável bom senso de Allan Kardec, verifiquemos cuidadosamente o modo como temos apresentado essa feliz revelação, trabalhando para expressar da melhor forma possível o pensamento venerando e glorioso da doutrina espírita. Camilo, é um chamado para todos nós. Há 12 anos essa mensagem foi recebida pelo Raul no Conselho Federativo Nacional e publicada em Reformador. E como ela se encontra atual. Como nós necessitamos estudar a doutrina a cada momento, voltar às bases, como agora a campanha da Federação Espírita Brasileira, o retorno às bases, que ficaram esquecidas. Hoje, quando se falam dos clássicos, ninguém mais sabe quem é. Denis, Delane, Flammarion, Ernest Bossano. Quantos pesquisadores foram aqueles que nos trouxeram as informações da realidade espiritual? E hoje a maioria desconhece, porque não se estuda. Então, o convite que fica para nós, na análise do fenômeno da doutrina espírita, é esse. O fenômeno tem sua importância, mas não é a coisa mais importante no espiritismo. O importante no espiritismo é que a mensagem opere em cada um de nós, a nossa modificação para melhor, nos fazendo a cada dia uma pessoa mais ajustada, mais harmonizada, até que alcancemos, em algum momento da nossa existência transcendente e morredora, a condição de homens de bem, aquela apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós poderíamos dizer que essa imagem do homem de bem é o protótipo do próprio codificador, que realmente representou aquele homem de bem em toda a sua grandeza, e para a qual nós todos somos convidados, fazendo o que esteja ao nosso alcance aonde nós estamos. A começar na intimidade doméstica, expandidos para o ambiente de trabalho, o ambiente social, procurando ser criaturas melhores, em especial nos dias da atualidade, onde a cada instante temos sido convidados a essa vinculação com a violência que graça. Não nos permitamos perturbar pela violência, pela agressividade. É importante que possamos cultivar uma atitude pacífica e pacificadora, não passiva, da aceitação daquilo que não procede, daquilo que não é ético, que não é moral, mas que a nossa conduta seja a conduta ativa na paz, no trabalho do bem, na realização do melhor. E nesses dias que nossa pátria se encontra de tantos conflitos de ideias, que a nossa posição de espiritistas seja de agir para o bem, respeitando a liberdade de pensamento de cada um, mas fazendo a nossa parte nas preces e na ação construtiva para o bem comum. Que Deus nos guarde e nos deseje muita paz.